Convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor, lá no Salmo de número 4. Diz assim a palavra de Deus: Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mas a alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu, me fazes repousar seguro. Aleluias. Senhor meu Deus e Pai, Santo dos santos, Rei dos reis e Senhor dos senhores, Espírito Santo de Deus, eu clamo a Ti nesse momento, Pai, que o Senhor possa me cobrir com Teu sangue, possa limpar as minhas vestes, e que eu não seja, Pai, pedra de tropeço para os meus irmãos, mas que a Tua palavra, e somente a Tua palavra, Senhor, possa estar no coração de cada um deles, e que o Teu Espírito Santo tenha total liberdade nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos estar falando sobre o Salmo 4, e eu trouxe como título A Verdadeira Paz. E o contexto desse salmo, ele é muito interessante, porque o Vinícius está falando para me aproximar o microfone da boca. É porque a voz está baixa, gente. Aí, o contexto desse salmo, ele é interessante, porque o que acontece? Era um momento de extrema aflição de Davi. Alguns estudiosos da palavra de Deus dizem que ele poderia estar sendo perseguido por seu filho Absalão. Outros dizem que ele poderia estar sendo perseguido por Saul. Mas a palavra de Deus, ela não nos fala o que estava acontecendo nesse momento. Mas o que nós sabemos era que Davi, ele estava passando por um momento de extrema aflição. E estava sendo afligido por seus inimigos, estava sendo caluniado. E Davi escreve esse salmo, e é interessante porque algumas Bíblias, não sei a dos irmãos, mas algumas Bíblias, esse salmo ele é direcionado ao mestre de canto. O que é isso? Davi ele direciona esse salmo para ele ser entoado com harpas e liras, com muita ênfase, porque foi um momento de importância na vida de Davi. E é interessante a gente pensar sobre isso, porque hoje em dia, quem não passa por aflição? O pastor Renato acabou de citar aqui, todos nós passamos, de alguma forma ou de outra. Aflições no âmbito da saúde, aflições no âmbito social, financeiro, dentre outras. Todos nós passamos por algum tipo de aflição. Mas o que nos conforta, meus irmãos, é o que está escrito na palavra do Senhor. Que Ele diz assim: não foste vós quem me escolheste, mas eu vos escolhi a vós. Queridos, não importa qual seja a sua aflição, não importa o que você esteja passando, não importa qual seja o seu problema, compreenda uma coisa: o que importa é o Deus que você serve, e o seu Deus
Ele é poderoso para te trazer paz de verdade. Amém? E aí, aqui na introdução desse salmo, Davi, apesar de ser um homem poderoso em Israel, durante seu reinado de 40 anos, foi um dos reinados mais longevos da história de Israel. Davi, ele depositou a confiança dele em Deus, e não na sua própria força. Irmãos, é algo interessante, porque qualquer outro homem, qualquer outro governante, acreditaria que ele teria força para resolver os problemas. Mas Davi, ele nos mostra onde deve estar depositada a nossa confiança. Não em homens, não em coisas, não na nossa força, mas em Deus, e somente em Deus. Ele seguiu a mensagem que está lá no Salmo 146:3, que diz assim: não confiei em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. A igreja pode repetir comigo? Não confiei em príncipes, nem em filho de homem, em quem não há salvação. Aleluias. Queridos, coloque uma coisa no seu coração. Por melhor que alguém pareça ser, por mais justo que alguém pareça ser, ele sempre vai pisar na bola com você. Por um motivo muito simples. É homem. Esse é o único motivo. Não é porque a pessoa é má. É porque ela é um homem. Ou mulher, né? Mas sempre vai pisar na bola com você de alguma maneira. E sempre quando você depositar a sua confiança em homens, você será frustrado. Extremamente frustrado. Hoje em dia nós vemos muitos irmãos frustrados de várias maneiras. Por quê? Porque se esqueceram que a confiança deles não deve ser depositada em líderes, mas somente em Deus. E aí segue. Ele acreditava que o Senhor faria distinção entre os fiéis e os ímpios, como está escrito lá em Jeremias 17:7. Projetando aqui. Jeremias 17:7, que diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Queridos, nossa esperança ela deve estar aonde? Nossa esperança não deve estar na política. Nossa esperança não deve estar na economia. Nossa esperança não deve estar na geopolítica mundial. Nossa esperança não deve estar nas coisas que o mundo pode oferecer. Nossa esperança não deve estar no nosso trabalho. Nossa esperança não pode estar sequer no que nós temos capacidade de fazer. Porque hoje eu estou bem. Amanhã, a vida ela é como um sopro. E ela se esvai. Eu tinha um colega de trabalho mais novo do que eu. Jovem, esportista, bacana. E pensa num colega de trabalho assim que muito esforçado, muito dedicado ao trabalho, era aquele camarada que cuidava da família, a família dele era ele a base de tudo. E eu conversava com ele sempre, ele falava, cara, eu tenho que trabalhar porque certo dia uma veiazinha lá no cérebro dele fez tup, e ele foi embora. A família dele sumiu? Não. A família dele continuou. Passou por percalços? Sim. Mas continuou e permaneceu. Nós temos que compreender isso. A nossa esperança não pode estar nem em nós mesmos. Nossa esperança tem que estar somente em Deus. Davi expressa essa confiança em Deus em sua oração no Salmo 4, onde ele reconhece que somente o Senhor pode trazer paz e segurança para a sua vida. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça.
Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Como muitos dos salmos também trazem mensagens messiânicas, nós podemos ver nesse salmo uma mensagem que prefigura a experiência do Senhor Jesus. A gente vê o Senhor Jesus lá no monte, clamando ao Senhor, sangrando pelos poros. Pai, se podes, passa de mim esse cálice. No entanto, que a sua vontade seja feita. Jesus, naquele momento, ele poderia muito bem ter falado: Miguel, Rafael, faz o seguinte, Gabriel e outros aí, que eu não sei, vai lá em César e bate um papo com ele. Sabe aquelas legiões romanas? Queima pelo menos umas 200, só para eles saberem quem sou eu. Vocês acham que os romanos iriam tentar crucificar Jesus? Não. Mas a esperança de Jesus não estava no que ele podia fazer. Estava no Senhor, naquele momento. E é isso que nós temos que compreender. Queridos, esse salmo, ele é muito especial porque ele nos traz uma lição de vida em 5 pontos. A primeira delas é a súplica, lá no verso 1. Responde-me quando clamo a Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Sabe, muitas vezes nós esquecemos de pedir a Deus. A gente é muito independente. E os tempos modernos, eles trouxeram isso para a gente. Essa independência, essa pseudo-independência. Nós somos muito independentes. Nós sabemos de tudo. Nós temos muita informação. Nós já lemos tudo. Nós já estudamos tudo. Nós já conhecemos de tudo. Nós sabemos, nós temos... Será? Os tempos modernos, eles trouxeram esse problema para nós. Só que muitas vezes nós agimos como crianças. Sabe aquela criança birrenta? Que bastava ele chegar lá no pai e pedir com um jeitinho que o pai atendia, mas em vez de fazer isso, ele deita no chão e rola, esperneia e o pai fica olhando. A hora que ele levantar, talvez eu atendo ele. Às vezes a gente é assim, sabe? Porque a gente se acha muito independente. A gente não entende que a nossa dependência tem que estar em Deus e não em nós. E aí Davi abre esse salmo com a súplica ao Senhor. Como nós vemos aqui no verso 1, ele deseja ser ouvido pelo Deus da justiça. E demonstra sua confiança baseada na fidelidade de Deus no passado. Ontem eu estava conversando com o Rafael, com a Michele, com o Ricardo e com a esposa do Rafael, a Mariana. E eu estava falando justamente sobre isso. Irmãos, de vez em quando eu tenho umas brigas com Deus, né? Aí parece estranho falar isso, né? Mas eu falo isso de forma bem humorada, porque quando a gente é amigo de uma pessoa, a gente tem intimidade com ela. A gente pode chegar para ela e desabafar, sabe? E é meio que isso, a gente tem que chegar para Deus às vezes e falar: Senhor, eu estou aqui, ouve a minha súplica, eu estou desesperado. Senhor, minha alma está afligida, eu preciso do Senhor, é só o Senhor que pode me socorrer. O Senhor não está me enxergando, por favor, atenta os seus ouvidos para a minha oração, ó Deus. Sabe, às vezes a gente precisa fazer isso. Sabe, chamar a atenção de Deus, porque amigo tem essa intimidade. E uma coisa que eu amo em Jesus, Ele não nos chama de servos, Ele nos chama de amigos. Sabe, Ele poderia nos chamar de servos, de coisinha, qualquer outra coisa,
porque Ele é soberano, Ele é Deus, mas Ele nos chama de amigo. Quem aqui tem um amigo? Sabe aquele amigo do peito? Sabe quando você está com algum problema, você pode chegar no seu amigo e falar assim, olha, não está legal, está difícil. E quando aquele amigo fala alguma coisa que está errada, você ter liberdade de chegar para ele e falar, olha, não acho que isso está assim, não. Às vezes o Senhor Jesus, Ele quer ter essa intimidade de chegar em você, bater no seu ombro e falar, amigo, olha, vai por aqui. Porque assim, você pode até ir por aqui, mas se você for por aqui, Absalão te pega. Se você for por aqui, Saul te pega. Então vai por aqui, ó. Eu estou aqui. Sabe, nós temos que ter essa liberdade com o Senhor. E aí, o Senhor já aliviou o sofrimento de Davi. E assim como o salmista, nós podemos confiar numa resposta que parte da misericórdia divina. Como está escrito lá no Salmo 86:5, que diz assim, pois tu, Senhor, és bom e pronto a tolerar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Queridos, é maravilhoso, porque olha o que diz, ele é abundante em benignidade. Não é para a pessoa que jejuma 300 dias. Quem jejua, ele vai ouvir? Com certeza, ele vai ouvir mais fácil. Mas não é só para a pessoa que jejua 300 dias. Não é só para a pessoa que faz tudo que... Não, para todos que invocarem o nome dEle. Todos. Sabe, isso é muito especial. Eu estava comentando com o Rafael, eu estava dando aula esses dias e eu dou aula à noite também. E dar aula à noite na escola pública, queridos, é meio punk, né? E aí eu tenho uns alunos que são meio punk. E aí, digamos que eu estava dando uma aula e peguei um gancho dessa aula e falei de Deus. E citei Deus, e sempre quando eu podia eu citava Deus, sabe, mas sem falar nome de igreja, sabe, mas citava Deus, citava a Bíblia. Quando terminou aquela aula, para mim terminou como uma aula como qualquer outra, né? Peguei minha bolsa, saí da sala, aí o aluno saiu da sala junto comigo. Quando ele saiu da sala junto comigo, eu já pensei, Jesus, o que vai acontecer? Né, com o aluno à noite. Quando alguns alunos te acompanham, você já fica assim, apreensivo, né? Aí eu já comecei a pôr a mão no bolso e tal, o que vai acontecer? Aí o aluno chegou para mim, professor, quero apertar sua mão. Aí o que eu fiz? O que aconteceu? Eu falei alguma coisa que você não gostou? Tá tudo bem? Não, eu quero te cumprimentar. Eu falei, mas por quê? Você conseguiu chamar a minha atenção. Tinha muito tempo que eu não pensava em Deus. E eu estou pensando em Deus agora. Queridos, isso é muito especial. Sabe, é isso que o pastor Renato falou agorinha. A gente tem que mostrar a nossa luz. Nós temos que ser cristãos o tempo todo. Sabe, mostrar a que nós viemos nesse mundo. Sabe, mostrar para as pessoas que estão nas trevas que elas estão lá, não é porque elas querem, elas estão perdidas. E elas precisam de alguém para guiá-las para a luz. Assim como alguém, quando está num local deserto e não tem direção, ele precisa de um guia. Sabe, nós somos esses guias. A nossa pátria não é essa. A nossa terra não é essa. A nossa pátria é a Jerusalém celestial. E nós somos os embaixadores de Cristo aqui na terra, que viemos para guiar os perdidos para a libertação. Aleluias! Seguindo, o segundo ponto
desse salmo é a vergonha. Que diz assim o verso 2: Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame, e amareis a vaidade, e buscareis a mentira? Provavelmente nesse momento, Davi, um grande rei, respeitado, estava sendo caluniado, estava sendo envergonhado, como às vezes acontece com alguns de nós. O pastor Renato, ele comentou que hoje em dia não podemos falar algumas coisas. E é verdade, irmãos. Eu sei disso, eu passei isso na pele no ano passado. Né? A gente não pode realmente, quando a gente fala algumas coisas, a gente paga um alto preço. Né? Eu cheguei um momento que chorei de agonia, orando a Deus, porque eu falei, Senhor, por que estão fazendo isso comigo? Né? Mas é esse o mundo, sabe? Irmãos, às vezes as pessoas ficam pensando, mas por que estão fazendo isso comigo? Porque essa é a natureza do mundo. A natureza do mundo é má. E nós temos que mostrar qual é a nossa natureza. A nossa natureza é boa. A nossa natureza não pode ser igual à natureza do mundo. Ela tem que ser boa. Sabe, nós não podemos nos igualar ao mundo. Nós temos que ser diferentes. E nós vamos mostrar que somos diferentes, não é gritando, não é esperneando, não é pela força, é através da palavra de Deus. Uma coisa eu sempre coloquei no meu coração, queridos. Se a palavra de Deus não convence, nada mais pode convencer o pecador. Nada. Se a palavra de Deus não for o suficiente, mais nada será. Não adianta. Você pode fazer o que você quiser. A palavra de Deus é a única que vai convencer através do Espírito Santo de Deus. A linguagem do verso 2, ela se ajusta bem ao período da rebelião de Absalão. Pois ele e seus conspiradores tentam tirar a glória do rei legítimo. Gente, Absalão, filho de Davi, um golpista. Ele queria retirar um rei legítimo do trono, junto com um bando de gente que até pouco tempo atrás estava do lado do rei. Estava ali de braço dado. E Absalão, ele se revolta contra Davi. E mais do que isso, ele inventa coisas, propaga coisas em relação ao seu pai. Queridos, eu não imagino como um pai ou uma mãe possa se sentir se for injustiçado por um próprio filho. Deve ser algo muito doído. Eu fico imaginando a dor de Davi. Sabe, deve ser uma dor na alma. Sabe, ser injustiçado, mais do que isso, o filho dele queria matá-lo. Detalhe, Absalão seria o rei posteriormente, se ele esperasse o tempo certo. Mas não, ele quis dar um golpe de estado para arrancar um rei legítimo que Deus tinha colocado, para que ele assumisse pela força dele mesmo. Queridos, sempre quando o homem tenta fazer algo pela sua própria força e pela sua própria vontade, o resultado é ruim. Sempre. E aí, muitos podem dizer, mas existem reis bons, glória a Deus por isso, e também reis maus, pois foi Deus quem instituiu os bons e os maus. Os bons para que o seu povo se alegre, e os maus para juízo e aprendizado do seu povo. Isso é o que a palavra de Deus diz. E nós temos que entender isso e ter muita serenidade para compreender isso. Talvez Absalão, se tivesse meditado um pouquinho na palavra de Deus, ele teria esperado. Talvez o próprio Deus teria tirado Davi do trono e colocado Absalão. Mas Absalão não esperou. E o futuro de Absalão não foi um futuro muito bom.
Os homens que apoiaram o filho rebelde compartilharam seu amor à vaidade e depositaram sua confiança em mentiras. Como diz lá em Jeremias 17, 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Queridos, eu venho repetindo essa frase há muitos anos. Às vezes algumas pessoas discordam de mim, porque eu uso ela para tudo. Sabe, eu sou uma pessoa que eu aprendi a não ser parcial. Não se defende a verdade contando mentiras. Deus não está nisso. Não tem como defender a verdade contando mentiras. Nós vivemos em um tempo em que muitas pessoas querem defender a verdade contando mentira. De várias formas. Queridos, não tem como. Deus não aprova isso. E era justamente isso que aqueles homens que estavam com Absalão criam. Eles sabiam que Absalão não era o rei legítimo. Eles sabiam que o que Absalão estava fazendo era errado. Mas a vaidade do coração deles não permitiu que eles observassem o que a palavra de Deus dizia, que eles observassem quem era o rei legítimo. E fez com que eles ficassem ao lado do traidor. E posteriormente, todos esses tiveram um futuro trágico. E aí, no texto original, depois do verso 2, existe a palavra selá, provavelmente indicando uma pausa no hino. Vocês sabem por que serve essa pausa? É porque quando Davi escreve, ele faz uma pausa no canto, para que as pessoas pensem sobre a traição. Eu acho que a traição é sempre algo que vale a pena a gente pensar. Será que vale a pena? Será que vale a pena? Existem várias formas de trair uma pessoa. Várias. A traição, queridos, ela não começa no ato. A traição começa na intenção. Começa na mente. A maioria das traições, elas não acontecem quando elas acontecem de fato. Mas elas acontecem muito tempo antes. Elas começam na mente e no coração da pessoa. E elas vão consumindo. E vão crescendo. E aquilo vai tomando lugar. E é justamente por isso que Davi, ele faz essa pausa. Selá. E o mestre de canto para os músicos e faz uma pausa no canto. Para que as pessoas pensem sobre o que é a traição. Que elas reflitam sobre o que é isso. Terceiro, a santificação. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando clamo por ele. Lá no verso 3 do Salmo, ele revela que os homens injustos, muitas vezes, eles se recusam a escolher o bem sobre o mal. Irmãos, é muito difícil a gente escolher o bem. Porque geralmente escolher o bem significa que a gente tem que abrir mão daquilo que nos beneficia. Quase sempre. É muito difícil escolher o bem. E as pessoas injustas, elas não compreendem isso, sabe? Elas sempre querem escolher o mal, porque o mal vai beneficiar aquilo que o meu coração acha que está certo. O pastor Renato, ele falou agorinha, o nosso coração às vezes nos engana. Nosso coração é enganoso, queridos. Nem sempre aquilo que o nosso coração quer é aquilo que Deus quer. E nós temos que compreender. No entanto, Deus escolhe homens bons sobre os maus e protege aqueles que confiam nele. A Bíblia nos ensina que o caminho dos ímpios não prosperará, como está escrito em Provérbios 4, 18 ao 19. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito.
Ímpios é como a escuridão, nem sabem em quem tropeçam. Queridos, é interessante porque as pessoas más, vocês já observaram que, e quando eu falo mal, por favor, amplie o que é mal. Porque nem sempre o que é mal parece ser mal. Principalmente hoje em dia. Principalmente com o advento das mídias sociais. As pessoas criaram uma tática de fazer as coisas ruins parecerem ser boas. Eu sempre, quando eu dou aula para os meus alunos, eu alerto eles, eu falo, cuidado. Cuidado com as mídias sociais, porque às vezes aquilo que você fala que é ruim, que é bom, na verdade não está sendo bom, está sendo ruim. Sabe, isso é muito perigoso. Esse tempo moderno em que nós vivemos é um tempo de inversão de valores. É o tempo em que as coisas boas estão sendo chamadas de más e as coisas más estão sendo chamadas de boas. E o pior de tudo, muitas vezes nós, povo de Deus, nos confundimos com essas coisas. Muitas vezes. Queridos, vocês podem me chamar de retrógrado, conservador, o que vocês quiserem. Mas uma coisa que eu não canso de falar. O que era pecado antes, continua sendo pecado hoje. Não deixou de ser pecado. Sabe, hoje em dia nós vivemos um tempo em que as pessoas falam numa tal de hipergraça, em que tudo pode, que é a graça de Deus e não sei o quê. Queridos, não se engane. Satanás é muito astuto. E ele tem enganado muitos escolhidos com essa historinha de conto de fadas. A palavra de Deus, ela não é um conto de fadas. Ela é a palavra de Deus, a verdade do Deus Altíssimo para nós aqui na terra. Não se engane. Sabe, não relativize o pecado. O pecado não pode ser relativizado. O errado é errado e não vai deixar de ser errado porque alguém diz que talvez não é errado. Não vai. E o certo vai ser sempre certo, e não importa se a sociologia fala que filósofo fulano diz que o certo talvez prepondere para o lado X, porque sociólogo fulano entende de determinada maneira. O certo continua sendo certo, não importa quem fale que é errado. Não importa. Sabe, não relativize a verdade do Senhor. Porque quando você relativiza a verdade do Senhor, você corre um sério risco. Você está literalmente pisando na beira do abismo. E pisar na beira do abismo é muito perigoso. Porque tem um ditado oriental que fala que se você pisa na beira do abismo, o abismo te chama de volta. Temos que tomar muito cuidado. Não podemos relativizar a verdade. Absalão relativizou. Ele pegou algo que era real, era verdadeiro, e falou, mas eu sou da família real. Eu tenho direito. E relativizou isso. E ele sofreu posteriormente. O pastor Renato, ele sempre fala uma coisa que eu acho muito interessante, e eu concordo em número, gênero e grau. Queridos, se as pessoas compreendessem a graça de Deus, elas teriam mais temor da graça do que da lei. Porque na graça de Deus nos é incumbida uma responsabilidade que antes na lei não era. Na graça de Deus você deve ter muito mais temor. Mas quando eu falo temor, queridos, não é para você ter medo de Deus não, tá? Por favor. É para você olhar Deus com temor, com respeito, com reverência e compreender que Deus não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele permanece sendo o mesmo. Amém? Glória a Deus. Deus sempre escolhe os fiéis justos para serem recomendados, como está escrito lá no Salmos 37, 28. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre.
mas a semente dos ímpios será desarraigada. Os adversários de Davi não venceriam o ungido do Senhor, mas ainda poderia se submeter à vontade de Deus e receber o benefício da sua proteção. Queridos, aqueles adversários que perseguiram Davi, eles não poderiam tocar em Davi, porque Davi estava sob a proteção de Deus. Mas Deus é tão bondoso que aqueles homens ainda poderiam se arrepender do que fizeram e converterem o seu coração a Deus. Sabe, essa é a mensagem, é a grande mensagem do Evangelho. Sabe, irmãos, pensa numa pior pessoa que você conhece, que você imagina. Na pior de todas. Não pense em nenhum careca, por favor. Pensa na pior pessoa. Entenda uma coisa. Coloque isso no seu coração. A pior pessoa que você conhece. Se ele converter o coração dele ao Senhor, o Senhor vai voltar o rosto dele para essa pessoa. E não importa qual é a sua opinião em relação a essa pessoa. Deus vai perdoar e vai salvar. Essa é a mensagem do Evangelho. Não importa qual é a sua opinião. Deus vai perdoar. Porque esse é o nosso Deus. Porque Ele amou o mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Deus não amou o mundo só para aqueles que vêm na igreja. É para que todo aquele que nele crer não pereça. O Senhor quer salvar todos, sem exceção. Infelizmente, algumas pessoas têm um coração muito duro. Mas a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Todos, sem exceção, queridos. Essa é a vontade do nosso Deus. E aí nós podemos sempre escolher o caminho da justiça. Né? E confiar plenamente em Deus, sabendo que Ele escolhe e protege os justos. Mas o que é ser justo? É fazer a justiça conforme eu acho que ela deve ser feita? Não. Ser justo é confiar em Deus e crer plenamente na palavra dEle. Isso é ser justo. Ser justo não é fazer o que eu acho certo. Porque, queridos, se nós fôssemos fazer o desejo do nosso coração, a terça parte da terra já estaria morta. Porque o nosso coração é mau. Infelizmente, essa é a grande verdade. E aí, o quarto, a consulta ou autoanálise. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro e sossegai. Lá no verso 4, a palavra traduzida, irai-vos, aqui apresenta um desafio para os tradutores. Nos outros lugares que a palavra ocorre na palavra do Senhor, ela refere-se ao efeito de estar agitado ou provocado por uma força externa. Não a ira que vem do próprio coração da pessoa. As traduções refletem o mesmo sentido aqui. Parece que Davi e Paulo, também quando citam o mesmo verso em Efésios 4:26, está ensinando o leitor a não ser perturbado e induzido ao pecado, pois pode confiar em Deus e achar sossego. Queridos, vocês já viram tanto que é fácil o nosso coração ser perturbado? Basta que aconteça alguma coisa. A vida está tudo bem, salário em dia, contas pagas, viagem marcada. Se a Márcia estiver assistindo, né, viagem marcada e tudo. Aí acontece algum problema. Nós perdemos o foco. E a ira toma conta da gente. Sabe? Nós somos muito fracos nesse sentido. Porque a gente às vezes confia pouco em Deus. A gente confia pouco no Senhor. Mas aqui o Senhor nos ensina a confiar plenamente nele. E Ele vai nos auxiliar. Ele está ensinando o leitor a não ser perturbado e induzido ao pecado, pois ele pode confiar em Deus e achar sossego. Com esse entendimento, faz perfeito sentido encontrar novamente a palavra selar no fim desse verso. Mais uma vez, a palavra selar no original aparece. Depois que ele fala para você não se irar, ele faz uma pausa. Espera,
Davi chega para você e fala, olha, ô Rafael, não fica bravo não. Aí você fica, ué, peraí, ele me fala para mim não ficar bravo e faz silêncio? Para que ele faz isso? Queridos, eu vejo esse verso da palavra do Senhor como um verso extremamente reflexivo e filosófico. Davi, ele está chamando as pessoas para pensar sobre as atitudes delas. Sabe? E ele faz essas pausas intencionalmente para que as pessoas compreendam quais são as atitudes que estão no coração delas. Com esse entendimento, faz perfeito sentido encontrar novamente a palavra selar nesse verso, sugerindo uma pausa para se acalmar e refletir sobre essa instrução. Não se combate mal com mal. Não se combate mentira mentindo. Sabe, eu fiquei muito triste nos últimos tempos. Eu vi tantos irmãos falando coisas absurdas. E eu fico pensando, é isso que a palavra do Senhor nos ensina? Combater o mal com o mal? Eu vi pessoas falando que, se necessário, pegariam em armas e matariam. Pessoas crentes. E eu fico pensando, é isso que a Bíblia me ensina? Sabe, queridos, eu não estou julgando. Estou fazendo uma reflexão. O que a palavra do Senhor nos fala? Amar. Qual que é o tema desse ano na nossa igreja? Não, uns aos outros não. Está errado, Michele. Uns aos meu grupo de vida. Não? Uns à equipe de louvor. Ou uns ao meu camarada Julião. É isso? Uns aos outros. E muitas vezes os outros não são as pessoas bacanas que estão do meu lado. Muitas vezes os outros são as pessoas que me caluniam, que me envergonham, que cometem violência contra mim, que me roubam, que trapaceiam, que mentem. Muitas vezes os outros são esses outros. E nós temos que amar uns aos... Mas isso é difícil, hein? Queridos, isso é difícil. Mas não foi eu que mandei, viu? Foi Jesus. Aí reclama para Jesus. Né? Não foi eu que mandei. E aí o quinto, a segurança. Oferecei méritos de justiça e confiai no Senhor. Lá no verso 5. Para deixar a obrigação da vaidade e engano, é necessário renovar a relação com Deus. Sacrifícios do Antigo Testamento foram uma maneira de buscar perdão e restauração de comunhão, permitindo que a pessoa arrependida encontrasse refúgio em Deus. Eu falei isso há algum tempo atrás. Até algumas pessoas brincaram comigo, falaram assim que eu sou uma pessoa muito pacífica. Queridos, nós estamos num tempo maravilhoso, um tempo de restauração. Nós devemos buscar a paz que vem de Deus. Porque as pessoas do mundo só vão se achegar a nós quando elas encontrarem paz. Você já chegou perto de alguma pessoa conflituosa? Quem aqui já chegou perto de alguém assim? Já chegou? Já chegou, Rafael? Qual que é a vontade que dá quando você está perto de uma pessoa conflituosa? Ó. Fica aí. Agora eu vou aí. Fica aí. Agorinha, viu? Continua. Fica aí. Irmãos, a vontade que dá quando você está perto de uma pessoa conflituosa é de sair de perto. É desesperador quando você chega perto de uma pessoa e só existe conflito. Mas quando você chega perto de uma pessoa que traz paz, qual que é a vontade que dá? Vem cá, me dá um abraço. Eu quero ficar junto com você. Irmãos, nós devemos ser essa paz para esse mundo. Nós devemos ser o farol desse mundo. Nós devemos ser a luz do Espírito Santo de Deus nesse mundo. Porque, queridos, para fazer o papel do inimigo, já existem as pessoas que estão perdidas no mundo. Não precisa da gente fazer isso. Não precisa de crente brigando. O povo, os filhos de Satanás já fazem isso. Não precisa da gente fazer isso.
Sabe, a gente não precisa fazer esse favor para o diabo. Os filhos de Satanás já fazem. Não precisa de crente mentindo. Os filhos de Belial já fazem isso. Não precisa de crente injuriando, gritando, maltratando. Não precisa. Os filhos de Belial já fazem tudo isso. Mas e os filhos de Jesus? Eles fazem o quê? Trazem a paz que vem de Deus. Quando nós cumprimentamos os irmãos, nós cumprimentamos com o quê? A paz do Senhor, não é? Tem até alguns irmãos de antigamente que a paz que excede todo o entendimento, que alcança tudo que esteja... Rapaz, é bonito demais. Eu fico até inspirado quando eu vejo esses irmãos falarem. Mas é isso. Essa paz, ela tem que reverberar. Ela tem que ser uma onda que toma conta das pessoas. Quando as pessoas olharem para você, as pessoas vão chegar para você e falar: eu quero estar junto com essa pessoa. Pelo menos, junto com ela, se eu não sair melhor, pelo menos machucado eu não saio. Eu quero estar junto dela. Sabe, é isso que nós temos que ser. É para isso que o Senhor escolheu a igreja dele aqui na terra. É para isso que o Senhor mantém a igreja dele, para trazer a paz. As boas novas do Senhor são boas novas de paz. Queridos, Davi não queria guerrear contra o filho dele. Davi não queria guerrear contra Saul. Nunca quis. Ele foi obrigado. Oferecei méritos de justiça e confiai no Senhor. Queridos, há muitos que dizem: quem nos conhecerá o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto, mas alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal. Sabe, muitas vezes nós nos questionamos, sabe, nossa, está faltando alguma coisa, não está tudo certo. E aí a gente vê as pessoas no mundo, sabe, prosperando e tendo muitas coisas, e aquelas pessoas enchem o peito e falam: eu faço aquilo. Mas não são só as pessoas do mundo, algumas pessoas dentro da igreja acham que o seu status financeiro, o seu status social vai lhes comprar uma passagem para a ponte aérea do céu. E essa é uma mensagem, isso é uma frase dura de falar, mas queridos, você pode ser um bilionário, para Jesus você é um miserável. Seu dinheiro não compra nada no céu. Nada, absolutamente nada. Entende? E nós temos que entender isso. Na época de Davi, como nos dias de hoje, muitos buscavam sinais visíveis do favor de Deus. E aí, gente, não é muito estranho. Por que tem muitas igrejas aí superlotadas? Querido, você quer ver como é que lota a igreja de Nova Vida? Basta a gente falar que aconteceu uns 20 milagres aqui, uns 4 paralíticos começou a andar, e tem prosperidade, não sei o quê. Daqui a pouquinho a igreja está lotada, e começa a fazer umas profecias, e faz uns negócios diferentes, daqui a pouquinho a igreja enche. Porque as pessoas, a maioria delas, não estão buscando a Deus. Elas estão buscando coisas para si. Infelizmente, essa é uma grande verdade. Tem algum problema em você buscar a bênção de Deus? Não existe nenhum problema. Mas o que deve estar no seu coração é que você deve buscar a Deus primeiro, e todas as demais coisas Ele vai acrescentar na sua vida. Davi, porém, achou mais prazer na confiança da sua comunhão com Deus e suas bênçãos espirituais do que na abundância de posses. O erro de muitos é pensar que podem comprar uma passagem, vou repetir, para a ponte aérea do céu. Queridos, não importa o que você tenha. Aqui na igreja, eu sempre costumo fazer essa alegoria. Alguém aqui já olhou para um formigueiro? Quem já olhou para um formigueiro? Dona Maria lá no fundo disse que já viu, já olhou. Você vê a diferença entre as formigas? Alguém vê? Não, né? Mas você sabia que tem formigas diferentes? Tem as operárias, tem os soldados,
Tem aquelas que ficam próximas da rainha. Tem diferença, mas quando você olha, você não vê nenhuma diferente. Todas são iguais. É assim que Jesus olha para nós. Aqui entre nós, existem diferenças que nós criamos, nós colocamos. Nós insistimos em valorizar essas diferenças bobas e tolas. Mas quando Jesus olha para nós, Ele nivela. Ele nos olha como iguais. Não existe diferença. Não existe o magrinho, o baixinho, não existe o gordinho, não existe o careca, o cabeludo, não existe o branquinho, o pretinho, não existe. É igual. Ele nos nivela. E é isso que nós temos que entender. Em paz me deito, lá no verso 8, e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Isso que ele fala no final. Só Tu me faz repousar seguro. Ele tinha homens ali perto dele, homens de guerra, para protegê-lo. Não serviam para nada. Davi era um guerreiro muito bom. E ele sabia que a habilidade dele em batalha não servia para nada. Ele compreendia que somente Deus podia fazer ele repousar seguro. Só Deus. E assim nós temos que entender também. Sabe, não importa qual é o tamanho da sua conta bancária, não importa se você tem diploma ou se você não tem, não importa o que você faz, qual a sua profissão, qual deixa de ser, não importa qual é a sua posição na sociedade, não importa se você vai no restaurante chique ou se você vai no PF da esquina, não importa se você come a comida que eu não sei nem falar o nome, ou a coxinha da Dona Maria da esquina, não importa. Só Jesus nos faz repousar seguros. Somente Ele. E nós devemos compreender isso. A tranquilidade de Davi não depende das circunstâncias, mesmo se não tivesse nada. E ainda, sendo perseguido por seus inimigos, ele conseguiu dormir em sossego. Davi entendeu o que nós precisamos acreditar. Deus é maior do que todos os problemas. Você crê nisso? Provocações, adversários que nos perturbam. Paulo ensinou a mesma coisa lá em Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Está aqui? Filipenses 4, 6 e 7. Aleluias. Que diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Queridos, e a equipe de louvor, eu quero te dizer nessa manhã, através desse pequeno estudo, que eu espero que o Espírito Santo de Deus tenha falado ao seu coração. Se alguma coisa aflige o seu coração, qualquer coisa, entenda que aquele Deus que estava lá no trono e veio aqui, se reduziu por mim e por você, voltou para o trono e vela por você quando você dorme. Então, quando você deitar a sua cabeça no travesseiro, quando as suas contas estiverem atrasadas, quando os boletos chegarem, quando os problemas acontecerem, lembre-se, tenha um sono tranquilo, porque Ele te guarda e te mantém seguro. Glória a Deus. Amém. Que o Senhor abençoe os irmãos.
Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos. Vamos ficar de pé, irmãos. Resistir o mal até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar contra os meus impulsos, ultrapassar o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.